Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos e eu tenho o prazer de estar aqui falando com você. Obrigado, você está me escutando, mas obrigado acima de tudo a Jesus que me inspira para poder fazer essa série que nós estamos falando desde o começo do ano, onde Jesus disse que nós deveríamos tirar fantasias das nossas vidas. Já tiramos várias fantasias desde o princípio do ano, e hoje, mais um fim de semana, Deus quer tirar hoje a fantasia do sabe tudo. A fantasia do sabe tudo é aquela fantasia da pessoa que se acha que ela é a mais importante de todos. E normalmente ela tem alguns traços característicos que dizem assim: vocês não sabem nada. Aquilo que vocês estão falando é tudo conversa fiada. Eu sei como resolver isso. Eu sei qual é a solução. Eu sei que o correto é assim. Ou seja, o sabe tudo coloca o eu à frente de tudo e de todos. O sabe tudo diz assim: vocês falam de mim, mas com certeza, vocês já pararam para ver os seus erros também? O sabe tudo disse assim: olha, espera um pouquinho, deixe que eu vou defender os meus argumentos. E vocês vão ver como os meus argumentos são os corretos. O sabe tudo diz assim: se eu tivesse a oportunidade de falar com Deus e mostrar para vocês que os meus argumentos estão certos, eu iria falar com Deus, com certeza ele ia ver e ia falar para vocês que eu estou completamente livre de qualquer erro que vocês estão me acusar. O sabe tudo diz assim: eu duvido que tenha alguém aqui que possa me acusar de alguma coisa errada. O sabe tudo tem a prepotência ainda, que vem junto com a fantasia do sabe tudo, a fantasia da prepotência. O sabe tudo diz assim: mostre as minhas falhas, se você for capaz. Com certeza você não vai conseguir encontrar nenhuma das minhas falhas. Eu espero que você não se enquadre em nenhuma dessas características da pessoa que usa a fantasia do sabe tudo, porque não foi essa fantasia que Deus pôs. Deus não nos pôs fantasia. Deus soprou em nós o sopro de vida e falou que nós deveríamos ser iguais a Ele, nós deveríamos ter a mente de Cristo. Mas o sabe tudo surge com o partir do momento que Deus o unge, dá poder, dá unção, e o sabe tudo começa a crescer na vida. Não estou falando de bens materiais, mas crescer na sua posição, crescer naquilo que faz, conseguir bons resultados, e ele, se não cuidar e vestir a fantasia do sabe tudo, com certeza ele vai trazer junto a fantasia da arrogância. O que acontece? Esses sabe-tudos, eles vivem de uma maneira específica também. Da mesma forma que ele tem essas frases, eles vivem a louvar a deuses criados por eles mesmos. Ou seja, eles dizem que adoram a Deus, dizem que estão junto com Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, mas eles se mantêm presos a deuses que eles mesmos criaram. Uns são os deuses do dinheiro, outros são os deuses do ter, outros são os dinheiro da ostentação, outros são os dinheiro de mostrar-se aos outros de uma maneira na qual ele possa manter uma posição estável. Essa é a atitude do sabe tudo. A pessoa que tem a fantasia do sabe tudo, ele vivem e a sua adoração a Deus se reúne em frases feitas, em jargões cristãos, em tudo aquilo que ele ouviu. E aí o Senhor diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Nem todos que falam Pai amado, Senhor, Senhor, são meus filhos, ficarão para fora. Por quê? Jesus, quando disse essa frase, ele se referiu àquelas pessoas que tinham muito poder, faziam sinais, milagres, maravilhas, e eles dizem: não os conheço. Por quê? Então, às vezes, não importa, Deus nos dá poder, nós pomos a fantasia, colocamos a fantasia do sabe tudo, mas vamos perder o grande poder de estar perto de Jesus. Por quê? Nós deixamos de conhecer a Jesus e passamos a seguir aos nossos próprios deuses, para não dizer o Deus do eu. E o que significa isso? Significa que Deus, durante a minha vida e a tua vida, vai mandar sinais de sonhos e sinais físicos reais para que eu e você aprendamos a ficar livres, a tirarmos a fantasia do sabe tudo. Então eu quero te falar duas situações, um sonho e um fato real. O primeiro sonho que talvez você possa ter tido é um sonho que o Senhor mostrou para uma pessoa que se achava o sabe-tudo de todos.
Ele tinha uma posição de rei e ele foi dormir e um dia ele viu uma grande árvore, essa grande árvore subia até os céus. Presta atenção, a grande árvore subia até os céus, a copa da árvore tocava nos céus e embaixo dessa árvore todos os animais da terra vinham buscar a segurança, bons alimentos, proteção, estavam ali. Até que então aparece um anjo descendo do céu na frente dessa árvore e diz para os obreiros que estavam com o anjo: cortem essa árvore, corte os galhos, cortem até o solo, deixe somente o toco e as raízes, e essas raízes as prenda com ferro e corrente para que ela fique arrastando e comendo capim. Uau! Ou seja, uma árvore frondosa que ajudava muitos, conhecida de todos, vista de longe por muitos. Infelizmente, Deus teve que mandar o anjo e cortar ao toco e colocar essa posição presa ao solo comendo capim. O segundo sonho, que já não é mais sonho, é um fato real que Deus às vezes manda para mim e para você, foi que outras pessoas que estavam numa posição muito bem, estavam tranquilos dentro da sua posição, se achando os sabe-tudos, e no meio de uma festa regada a muito vinho, muita alegria, onde achavam que estavam louvando a Deus, mas o que estavam louvando eram os seus próprios deuses, como nós já falamos do outro exemplo, e Deus, na hora, na realidade, enviou uma mão na parede que começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significava o seguinte: eu vi os seus erros, eu percebi aquilo que você estava fazendo, fosse pesado na balança e fosse achado em falta. E o seu reino vai ser perdido e vai ser dado a outro. Uau! Então, dois sonhos. O sonho da pessoa que quer se manter como o sabe-tudo vai ter na sua vida sonhos e sinais reais. Talvez você já teve alguma coisa dessa. Talvez você já sonhou com algo grande que de repente foi cortado. Talvez você já viu, no meio de um momento de alegria sua, pum, vir uma notícia ou vem alguém que te confronte e que te choque e que te ponha numa situação, fala: uau, eu tenho que parar para pensar, eu não estou entendendo. E o que acontece? O sabe-tudo, ele diz que conhece a Deus, mas na realidade ele não conhece. Então o Senhor, pela bondade dele, me colocou hoje, através do Espírito Santo, para eu dizer para você o seguinte: o Senhor tem algo para nós. Ele quer que eu e você tiremos a nossa fantasia de sabe-tudo até um tempo. Porque se nós não tirarmos, o que vai acontecer? Nós vamos continuar comendo capim. Nós que parecíamos que tínhamos o controle de tudo e de todos. Nós que éramos vistos por tudo e por todos. Nós que nos achávamos os melhores. Nós que protegimos a toda a nossa família, a todos os nossos amigos debaixo dos nossos braços. Se nós continuarmos com a fantasia do sabe-tudo, sem reconhecer o domínio e o senhorio do Senhor Deus, de Jesus e do Espírito Santo, ele vai nos cortar e vai nos fazer, comer capim, como fez com aquele homem orgulhoso. Vai fazer com que mãos sejam escritas na parede. O que significa isso? Que sejamos confrontados em momentos de alegria por pessoas reais que vão questionar a nossa maneira de ser. E isso vai acontecer até que nós consigamos ter e tomar algumas posições. Até que nós vamos admitir que eu e você devemos tirar essa fantasia. Até que eu diga que antes eu conhecia Deus por ouvir falar e agora eu conheço Deus de sentir que Ele está comigo. Até admitir que o Senhor Jesus é o Altíssimo. Até que eu reconheça que eu tenho errado e através da minha fantasia de sabe-tudo, eu tenho querido, eu tenho me posto numa posição de ascendência grosseira sobre outras pessoas. Até que eu entenda que pessoas menos favorecidas também são importantes para Deus. Até que eu deixe o meu coração arrogante e endurecido pelo meu orgulho e volte os meus olhos para Deus. Esse tempo de cortar árvores, de aparecer mãos, vão continuar na minha vida e na tua vida, até que eu aprenda que Deus nos dá tudo o que nos sustenta e que Ele glorifica as nossas atitudes, desde que não sejam atitudes de boca, mas sim atitudes de coração.
Então, se nós entendermos tudo isso, nós vamos ver que Jesus, através da sua graça, ele nos coloca hoje numa posição de confronto. Ele quer que nós tiremos a nossa posição de fantasia de sabe tudo. E o que acontece? Se você e eu estamos comendo capim, se você e eu estamos sendo humilhados, a primeira coisa que o Senhor nos exige e faz com que a partir do momento que eu me arrependa, a partir do momento que eu sei que cometi erros, eu vou olhar para cima, vou olhar para os céus e da minha posição de atual dependência do Senhor, comendo capim, eu vou ver que Ele é o Senhor, que Ele é o Altíssimo e que Ele que pode tudo sobre mim. E eu vou fazer essa declaração. Eu vou declarar para o Senhor que eu percebi que o mais importante na vida não é o ter, é o ser. Que eu vou declarar que o domínio do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre os meus atos, eles são muito maiores do que aquilo que eu acho que são importantes. Eu vou terminar com essa fase de comer capim, de estar preso ao solo, até eu aprender a dar a honra que Deus merece com as minhas atitudes. Até que eu declare que eu não sou nada diante dele, até que eu tire toda a minha fantasia, que todas as minhas coroas, como diz em Apocalipse, eu coloque aos pés de Jesus. Até que eu possa dizer que eu entendo todas as decisões dele, posso até não concordar, mas eu não vou questionar mais com o Senhor. E por fim, o mais importante é que eu me arrependa de verdade. Diz a Bíblia, arrepender até o pó e a cinza, que significa assim, eu sei que Deus faz tudo certo, eu sei que eu errei e que a partir de hoje eu tiro a fantasia do sabe tudo e coloco não a fantasia de uma outra pessoa. Eu aceito o meu ser como uma criatura, não, mas como um servo do Senhor, como um amigo de Jesus, como um filho de Deus, pronto a obedecê-lo e não vestir mais essa fantasia do sabe tudo. Porque quando eu percebo isso, eu tenho certeza que Deus vai fazer como ele fez com essas pessoas que receberam esses sonhos e essas visões. Todas essas pessoas que realmente se arrependeram ao pó e à cinza, todas essas pessoas que viram que elas tinham que mudar, que tinham que deixar e tirar de uma vez essa fantasia, queimar essa fantasia do sabe tudo, o Senhor dá o dobro do que nós achávamos ou o que nós percebíamos que tínhamos. O Senhor vai dar um fim de vida, um resto de vida para nós, muito melhor do que aquele que nós já tivemos até hoje. E Ele vai restaurar todas as nossas vidas. No primeiro momento, nós não vamos compreender por que estamos sendo cortados, não vamos entender por que as pessoas saíram de perto de nós, nós não vamos entender porque estamos comendo capim, não vamos entender porque parece que não conseguimos andar, que tudo nós fazemos é com muito esforço e parece que os resultados não estão tão grandes. Mas se nos arrependermos, olharmos para o céu e dizermos, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo estar, tudo isso vai acontecer. Vamos restaurar, vamos ter de volta muito mais do que nós tínhamos e vamos ter o resto de nossas vidas vivendo na prosperidade que o Senhor quer nos dar. Mas para isso, não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que eu e você temos que tirar, rasgar, jogar fora a fantasia do sabe tudo, porque Deus não aceita os soberbos, Deus não admite os arrogantes e Ele humilha até o chão todos os arrogantes, todos os soberbos, todos os sabe-tudos, até que nós possamos realmente dizer, é verdade, o Senhor é o único digno de toda a honra e de todo louvor. E declaremos no final, o amor de Jesus por mim, ele é real, ele dura para sempre. Jesus é muito bom. Apesar de eu ter comido capim, hoje eu entendo que ele é o meu verdadeiro Deus. E para ele, e por ele, cada vez mais, eu vou querer jogar fora a fantasia do sabe-tudo. Deus te abençoe, uma boa semana, sem querer ser sabe-tudo, no nome de Jesus.